Bora lá falar de funilaria de novo, vamos dar continuidade aqui nos trabalhos de funilaria aqui na 147 Adaptações. Como vocês podem ver, só tem funilaria, ali também não deixa de ser uma funilaria, porque a gente está fazendo remoção de assoalho e vai fazer emborrachamento. Hoje a gente vai falar da outra saboneteira, picape. Vamos falar um pouco aqui do geral que está rolando, né, de como que está o processo aqui dela, e vamos falar o que a gente vai fazer aqui na caçamba desse carro, né. Criamos aqui meio que um padrão com as 7 adaptações de montar a carroceria da picape, tanto saboneteira, e vai servir também para a City, que a gente tem um ali para fazer, beleza? Então já fica ligado no vídeo aí, a gente vai falar um pouquinho sobre peças, caixa de roda e fazer um pouco de barulho com lixadeira, corte. Vamos arrancar umas peças velhas aqui, trocar uma ideia. Fala galera, beleza? Diego na área, 147 Adaptações, na funilaria hoje. Hoje não. Ultimamente a gente está com muito projeto de funilaria, não que não temos os projetinhos de montagem, está tendo sim, só que está naquela etapa que não tem muito o que mostrar, né? Fazendo um pouquinho de parte elétrica, injeção ali, então não dá para ficar mostrando, são partes que demora muito, então acaba que sendo ruim de fazer aquele tipo de conteúdo. Aí às vezes é uma coisa que não vai mudar muito o cotidiano de vocês, que a ideia é levar informação, alguma coisa diferente, alguma coisa que você que está montando seu projeto aí consiga tirar de ideia do que você vê aqui nos vídeos que a gente posta, tá? E muita gente fala, vocês podiam dar dica. A gente fala muita coisa aqui que quem tem noção do que tá rolando já pega no ar, né? Até porque a gente também não pode passar tudo que a gente faz, porque a gente vive disso daqui, né? Do trabalho. Leva o sustento para casa disso daqui. E paga as contas também. Então vamos lá. A gente tem uma outra saboneteira aqui. Não é aquela que tá na cabine, na estufa. Outra saboneteira, mesmo modelinho. E a gente também tá fazendo a restauração dela completa, tá? O carrinho tá dando bastante trabalho, porque tinha muita coisa. Tinha muita reforma, uma em cima da outra. Então, como vocês podem ver, é um carro que, desse lado aqui, a gente trocou a lateral completa, né? A única coisa que ficou aqui só foi essa parte de cima, ó. Lateral, isso eu tirei e coloquei de volta, ainda falta pontear ali. Paralama é novo, tá? Caixa de ar é nova, porque a lateral não foi completa fechada, porque não tinha esse lado esquerdo aqui. Então eu fiz essa lateral aqui com uma lateral do modelo Brio, tá? E também a lateral não era completa. Então o que acontece? Aqui ó, tem a caixa de ar, tem a emendinha aqui, a gente vai finalizar ainda, mas já tá tudo alinhado, tudo fechado nos pontos. O que eu vou falar para vocês hoje? A importância na parte da funilaria e uma coisa que tá ficando escassa, que é peça de 147. Ah, Diego, mas já não era tão fácil de achar, mas tá ficando mais difícil de achar. Tá? Não era tão fácil de achar. Quando a gente começou a fazer funilaria, era ruim de achar. Depois parece que começou a aparecer umas peças aí no mercado e a gente começou a fazer uma captação de produtos, né? Tanto é que isso aqui em cima não é à toa, é um estoque que, além de ser aqueles que a gente disponibiliza no site para vocês comprarem e montarem no projeto de vocês aí, parte mecânica, elétrica, acabamento e parte de lataria, tá? Já vou até deixar aqui bem claro para vocês, 147adaptações.com.br. Se você não conhece o site, vai lá, entra, dá uma pesquisada, vasculha lá, digita na pesquisa o que você está precisando, que você vai encontrar lá, tá bom? Então, esse espaço aqui em cima não é só para isso, até para guardar as peças que já estão começando a ficar escassa no mercado. Às vezes a gente encontra alguma coisa, pô, isso aqui não tem, então provavelmente no futuro possa ser que precise. Então a gente já faz adquire aquela peça. O que dá pra gente copiar, replicar, a gente faz, tá? Que é o caso de duas pecinhas, umas e outras pecinhas a mais aí que a gente tá tentando fazer uma réplica delas aí para poder dar continuidade, porque não tem mais produção no mercado, né? O que a gente tem é o que a gente encontra de estoque antigo ainda, beleza? Algumas dá para fazer na mão, porém é um trabalho que, o trabalho manual, ele é um trabalho que ele leva mais tempo, né?
fica um negócio legal, é um trabalho artesanal, mas tem peças que com a tecnologia que a gente tem hoje, com as empresas e indústrias que a gente tem hoje, a gente consegue pelo menos adiantar o processo da peça, que é nem que você tem que fazer uma peça em 2, 3 ou 4 partes para depois só montar aqui na oficina, ou dependendo da empresa, a gente já pega a peça montada, adianta o trabalho, né? Um trabalho de restauração que duraria um ano e mais um pouco para poder fazer algumas peças na mão, vai conseguir adiantar alguma coisa, igual as ferramentas que a gente consegue adquirir ou produzir aqui na oficina, que foi o caso, né, do espeto desse cara aqui que a gente falou essa semana, que a gente mostrou fazendo assoalho, que deu um adianto. Já consegui fazer um remendinho ali, mas é um outro conteúdo, vou mostrar para vocês, aquele que eu falei lá do... Quem não assistiu o vídeo desse carro, volta no vídeo anterior, de assoalho, do assoalho, que a gente falou bastante coisa aqui, de alguns detalhes, falou de peça de funilaria também, tá? Então esse caso é diferente desse caso. Então isso ajuda muito para... Eu sei que é demorado, então a galera tem uma ansiedade aí que não consegue esperar, né? Eu também não gostaria de esperar, eu gostaria de pegar um carro pronto, né? Comprar um carro montado para já curtir, dar uma volta. Só que tem gente que gosta de fazer o projeto. Tem gente que tem prazer de fazer o projeto demora, a restauração demora, né? Quem não conhece o TLS é um dos casos, que é um projeto que está aqui já com a gente há bastante tempo. O TLS é o 147 com motor de tempera turbo, que está ali no elevador, ó, em cima da outra picape que vai fazer restauração também, que já está fazendo. Então ele está numa etapa que a gente está desenvolvendo algumas peças, vai para o corte a laser, peça de alumínio, enfim, aí tem que fazer por partes e desenvolvendo. Logo a gente vai vir com mais conteúdos dele também. Já deixo aqui para você que está esperando mais conteúdo do TLS. Ele está com o motor, cabeçote no lugar ali, só que tem algumas peças em produção. Beleza? Então, para você que gosta de fazer o projeto, a gente não pode deixar essas peças acabarem no mercado, né? O pessoal que tem as matrizes que fabricam aí, às vezes dá uma segurada, aí fica aquela escassez de peça, o preço da peça vai lá para cima. Preço da peça que alguém porventura ainda tenha, né? Aí vocês falam, 147 adaptações, a peça da 147 adaptações é caro. Não é, é que a gente pega peças que estão por aí, às vezes você que está montando seu projeto, você não quer procurar a peça lá, mas na hora que você precisa, que você vai correr lá, cadê a peça? Não tem. Então se a gente não compra, não coloca no estoque, tem que ter o espaço físico para poder armazenar essa peça, tem que ter o investimento para comprar aquela peça no tempo certo. Então não dá simplesmente para a gente pegar uma peça de funilaria, uma lateral de um 147, comprar e praticamente repassar. Porque aqui tem um custo de funcionário, tem custo de prédio, entendeu? O espaço aqui, cada espaço tem que se pagar. Então o tempo que a peça vai ficar no estoque não é uma peça que você vai comprar hoje e vender amanhã. Entendeu? O que está escasso no mercado hoje? Chifrão. A gente até falou no conteúdo passado. Ontem chegaram 2 peças pra gente. Uma, inclusive, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês no vídeo, é original, chapa cinza. Original. A primeira que eu pego em todo esse tempo de funilaria que a gente tá fazendo, que a gente pega muita dessas que fabricam hoje aí, que a gente sabe que a qualidade da chapa é mais fininha, é inferior, você pegar a original lá, você vê que ela tem uma qualidade melhor e é chapa cinza, na cor dessa lateral aqui, ó. Peça de época mesmo. Então, quem sabe que vai precisar dessa peça, já começa a garimpar de hoje, cara. Porque eu soltei um stories dos chifrões no Instagram e provavelmente essas peças já, quando você estiver assistindo esse conteúdo, já vendeu, tá? Inclusive, um dos nossos clientes, né, que é nosso amigo, já falou, já deixa uma pra mim que eu vou precisar. E o carro dele tá andando. O carro dele vai para cima e para baixo, quando liga, né? Quando não liga, fica na garagem guardado. Mas ele já falou, eu vou precisar dessa peça quando eu for fazer meu carro, então eu já vou levar ela, já quero ela, já vamos fechar o negócio e acabou, tá? Então, só temos uma, provavelmente já não vai ter mais. Os projetos que estão aqui na oficina, todos que tinham que usar já colocaram o chifrão, né? Então, por enquanto, eu não vou precisar. Mas tem projetos para entrar, projetos que estão na fila para entrar, que provavelmente vão precisar, né? Esse carro, que eu já falei, é um carro muito bom, assim,
de integridade, teve muita peça para trocar, mas não é aquele carro que era o caso desse carro, porque tinha muita reforma em cima, muito material em cima. Então todas as peças que a gente ia ter que fazer a substituição, o trabalho que dava para poder retirar aquilo ali, porque você tem que deixar outra peça que vai receber preparada para receber, que é no caso aqui, ó. Já vamos direto ao ponto aqui, ó. A gente vai trocar essa caixa de roda, as duas no caso, né? Vou mostrar a outra ali como é que tá. Não tem condições de recuperar essa caixa de roda. Olha o tanto de amassado que tem nessa caixa de roda. Ah, mas tem que rebater e tal. A caixa de roda tá toda podre por baixo. Olha as pontas, olha ali na frente, mostra na frente lá. Entendeu? Então, se a gente tem uma peça para repor, para trocar, vamos trocar. Né? Nesse caso aqui, se a gente tivesse com a parte de cima boa, a gente conseguiria fazer só as pontas. Só que essa peça é uma das peças também que estão ficando escassas no mercado. Já foi mais escasso, apareceu um lote aí, graças a Deus, né? Graças ao cara que guardou. E a 147 Adaptações conseguiu arrematar, que foram bastante caixas de roda. Inclusive uma tá aqui e é do lado esquerdo. Porém, hoje nós estamos sem a do lado direito nova, tá? E vou voltar também lá no conteúdo passado. Lá eu falei a questão de carro doador, né? Tem casos que é impossível fazer um carro doador. Às vezes, alguma outra peça dá para recuperar. Então, esse caso dessa caixa de roda é um que a gente vai recuperar uma peça. E geralmente não é de picape, tá? É de um modelo fechado, porque a caixa de roda do carro fechado, ela foi muito mais bem cuidada do que uma caixa de roda de uma picape. Aqui jogaram peso, jogaram ferramenta, jogaram material, de tudo quanto é jeito, então por isso que amassa tudo, a tinta estourava, enfim. Isso aqui foi o motor que veio no... Isso aí foi o motor que veio na caçamba e bateu aí e acabou de amassar. O que acontece? A gente vai mostrar para vocês uma peça de um carro doador, tá? Deixa eu atender aqui. Ó, pronto. A gente vai mostrar para vocês uma peça de um carro doador que ela tem poucos pontos para ser feito. Então a gente já começou a fazer o remendo ali. Vou mostrar para vocês. Tem coisas que dá para recuperar e tem coisas que não vale a pena. Você vai perder mais tempo. Então é melhor procurar uma peça nova. Se não tiver, tem que ter um carro com a integridade bem ali, pelo menos com uns 80, máximo 70% da peça boa para poder fazer a recuperação dela, tá? Então, no caso, essa caixa de roda aqui, ó, o que tava ruim nela? Só as pontas, mas a caixa de roda em si, ó, é que eu tô removendo ela ainda. Mas, ó, tem um fundo aqui. Esse foi um caso de um carro que não teve jeito as outras partes, tá? Às vezes influencia também parte de documentação, não tem como resolver, e aí para não fazer um cabrito, é melhor dar baixa no carro, dar baixa na documentação, certinha no Detran, acabou, esse carro vai virar um doador, não tem para onde correr, se as peças estiverem boas, tá? Então essa caixa de roda, ela foi retirada, a caixa de roda inteira do carro aqui assim, ó. Quando chega aqui, a gente faz a separação das peças, né? Tem até a outra parte ali, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A outra parte dessa caixa de roda tá aqui, ó. Que é a parte da caixa de roda interna, ó. Pode ver que eu procuro preservar ela. Então, quando eu for fazer, eu vou arrancar essa parte do paralama de fora aqui, que não vai me servir. Aqui, ó, vou ter que fazer essa ponta e essa ponta aqui, ó. Tem que recuperar e tem que remover, tá vendo? E ver se vale a pena recuperar ela pra gente. Essa peça é uma das peças que eu nunca vi, uma peça nova. A caixa de roda interna, entendeu? A caixa de roda externa a gente ainda acha, que é o caso dessa daqui. Então essa caixa de roda aqui, a gente vai remover ela, vai fazer todo aquele tratamento, igual quando a gente faz numa peça que ainda dá para recuperar, para substituir aquela caixa de lá, porque aquela caixa de lá já era, tá perdida. Tem muita amassada, já foi rebatida para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, já não vale a pena fazer ela, por conta do monte de podre que tem embaixo. Então tem um pedacinho ainda para fazer. Eu já comecei a fazer aqui, é só fazer direitinho, galera, ó. Pecinha aqui. A outra pecinha aqui. A gente remove. Wash Prime. Fundinho ali pra dar uma embelezada na peça, ficar top, já ficar no padrãozinho. Depois, preparação em pintura e já era. Então hoje a gente vai arrancar aquela caixa de lá. Essa daqui eu já arranquei, essa caixa de roda ela tá solta, eu vou tirar ela também pra vocês verem.
Mas ó, eu já comecei a fazer o alinhamento dela aqui, já tem uns furos pra gente voltar naquele padrãozinho original, hein? Nada de fazer cordão de solda, não. Pontos de solda pra ficar padrãozinho e não ficar aquele serviço ruim de dar acabamento, feio. Aí depois o cara só quer passar massa em cima, fica aquilo que não é recomendado fazer, né? A gente tá falando de uma restauração. E a caçamba, né? A gente já falou dessa caçamba da outra picape lá fora, na estufa, e lá vocês estão ligados que a caçamba lá vai ser fora do padrão de tudo, né? Lá vai ser aquele assoalho diferenciado de inox, que a galera costuma chamar de, que é o chão do busão ali, mas é de inox, tá? A peça é toda de inox. A gente refez todo o assoalho, toda a estrutura do assoalho, fez um molde que vai servir como fundo dela e levou a peça para ser cortada no laser. Então ela, logo a gente vai colocar ela, tá finalizando a preparação do carro lá, a parte externa, e ela vai abrir a tampa, que a gente trouxe essa ideia para esse carro. Porém, esse carro aqui, a gente vai usar o assoalho padrãozinho original. Vai ficar no padrãozinho original, ripadinho, bonitinho, mas também vai ter o acesso aqui, ó, tá? E a gente vai usar o step nesse lugar. Entendeu? Foi feito pro step. Se quiser usar outra coisa e pôr o step atrás do banco, beleza. A diferença lá da outra picape é que foi feita pro step e ela vai usar a bateria aqui atrás do banco do carona. Nesse caso a gente vai manter a bateria lá na frente e vai usar o step aqui. Só que quando baixar, que a galera chegar e olhar por cima, vai olhar e falar é original, porque a gente vai fazer a emenda como se fosse aquilo, ficasse meio que invisível, né? Vai dar pra ver, lógico, o cortinho ali, mas a gente vai tentar fazer, como vai ter a madeirinha, dentro da madeirinha, tá bom? Então, vou arrancar essa caixa de roda aqui, vou preparar aquela caixa de roda lá, pra gente tentar mostrar pra vocês esse processinho de funilaria. As pecinhas, depois eu falo pra vocês. Vamos dar início aqui pra arrancar essas caixas. Tem as pecinhas que eu falei pra vocês que tem que fazer na mão e provavelmente a gente vai produzir algumas pra deixar em estoque aqui. Quem sabe repassar para vocês aí no começo, fechou? Vou começar por essa caixa de roda aqui, que a gente vai preparar ela, né? Vou fazer a solda que tem para fazer nessa emendinha, tem um pedacinho para fazer e tem que dar acabamento aqui, nessa solda que eu já fiz, tá? Depois eu vou remover ela inteira, aplicar um wash primer e não sei se eu aplico um fundo, um KTL, alguma coisa, mas se ficar bom só no wash primer, vou deixar só no wash primer. Enquanto ela seca, a gente vai arrancar a caixa de roda que tá lá no carro, a véia. Aquela caixa velha que vocês viram lá no começo, a gente já fez os cantinhos, ó, aqui a marca da lixadeira, onde dá acabamento, tá? Removi todo o material dela, eu ainda vou dar mais uma raspadinha, mas só para vocês verem como que ficou. Agora a gente vai arrancar a velha que tá ali no carro, fazer os testes lá primeiro, para ver se não vai precisar fazer nenhuma alteração nela, mas eu fiz em cima das medidas que são originais. E deu certo lá, joga um wash primer, faz os furinhos certinho para manter pontuado lá, né? Igual o original, pontinho de solda. Não faz cordão, que fica feio. E a gente já vai arrancar aquele câncer dali, aquele ferrugem dali, pra gente fixar definitivamente as laterais do assoalho não, da estrutura do assoalho, né? Do chassi, para poder começar a medir o assoalho, fazer o corte da tampa aqui em cima. Eu tô ansioso para ver como que vai ficar, porque na cabeça já tô conseguindo entender, mas a gente não consegue transmitir para quem tá de fora ver, né? Vai ficar parecido com o assoalho original, ripado, mas vai ter uma abertura para poder guardar o step, macaco, chave de roda e provavelmente vai caber algumas coisinhas mais. Vamos arrancar aquele cara lá agora, depois a gente joga o wash primer ali, se der tempo, no vídeo de hoje ainda a gente ainda começa a pontear lá. Tá? Mas pelo menos mostrar no lugar a gente vai mostrar.
Aí vocês vão me perguntar por que eu tô cortando e não vou despontear. Não tem acesso para despontear aqui, entendeu? Então, como essa peça não vai me servir mais para nada, eu vou arrancar ela e aí eu vou chegar no ponto de acesso para despontear e arrancar a peça, o pedaço que vai ficar uma curva onde é encaixada. Se vocês prestarem atenção, depois eu vou mostrar na outra caixa como que é. Olha isso. Já usou aqui. Isso aqui é o trabalho que tinha antes, tá? Não foi removido essa caixa. Olha como que era o emborrachamento antes. Em cima de um outro que já tinha antes. Ó, o de antes e o de antes. Olha isso. E embaixo ainda tinha o outro. Então, eu acredito que o de baixo seja o original, que é branco, ó. Tem um pouquinho de bate-pedra. Aí de cima do original tem um aqui paralelo. E em cima do paralelo tem um sem garantia, que é esse preto aqui, ó. O cara só aplicou, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Então isso aqui não tem recuperação. Se a gente fosse meter a máquina para remover, ó, a podridão. E aqui, ó, aí vai saindo, fazendo um monte de pedaço na peça, de ponto em ponto, para desamassar. A parte aqui também, ó, onde vai o batente do amortecedor também já tá todo corroído. Então, é isso. Agora ficou a bordinha aqui, ó, vocês estão vendo? A bordinha, essa bordinha aqui eu vou limpar ela nessa parte de cima. Essa de baixo não, essa de baixo é a que recebe a caixa nova. Vou limpar, tratar, tirar a borda dessa caixa que ficou aqui para poder fazer a furação e vir com a nova e a gente ponteia lá por dentro. E agora? Ó, como vocês podem ver, a caixa de roda já no lugar, né? A gente arrancou a velha aí. Aí fiz uma limpeza no material antigo que estava aqui. De um lado uma caixa nova, zero, sem uso. E do outro, uma caixa de roda de um carro doador, porém uma caixa em praticamente ótimas condições. Tinha as pontinhas aqui que a gente fez, mas ficou padrãozinho, ó. Os vincos bonitinho. Porque o que chama atenção na saboneteira quando o entusiasta vai olhar o carro no evento, né? Se o cara não tiver uma capota aqui, uma tampa, o pessoal já, pelo menos eu, né, vou olhar, eu já vou direto na caixa de roda, né, para ver o que tem ali dentro, ver como é que tá a caçamba. Aí se você chega, você vê ou uma caixa de roda cheia de massa, ou uma caixa de roda toda amassada, né, já dá para perceber que ali não houve um tratamento, um cuidado legal. Que o legal desse carro é você chegar o carro depois de pronto e você olhar para a caçamba, ver as madeirinhas, ver os assoalhos, o assoalho no lugar e olhar para as caixas de roda e ver todos os desenhos da caixa de roda, os detalhes. No máximo que vai pegar uma preparação em um lugar ou outro, mas a gente vai fazer de tudo aí para não pegar, puxa o que tem que puxar, rebate o que tem que rebater, porque até a caixa nova vai ter uns pegadinhos ou outro. Aquela caixa a gente vai remover aquele material igual esse aqui, ó, vai deixar nessa pegada. E é isso aí, pessoal, não tem mais o que fazer aqui de novo, não precisa inventar nada, né? É só fazer o que tem que ser feito. Detalhe, né, tem que se ligar no alinhamento antes de sair ponteando. Pode ver que desse lado aqui eu fiz uma marcação, ó, para mim não esquecer a medida. Eu tenho uma medida daqui para cá e eu tenho uma medida daqui para cá e aqui eu tenho outra. Então eu alinho essa, depois eu alinho aquela por essa, tá? Porque senão você vai ficar com a suspensão torta. É igual quando você vai fazer a substituição dessa peça aqui, ó. Se você também não fizer as medidas, não deixar tudo certinho e depois o funileiro vai lá e coloca de qualquer jeito, as peças vão ficar, quando for fazer o alinhamento do carro, o carro não vai dar alinhamento, entendeu? Essa peça aqui era desse carro, a gente tirou ela fora,
refez ela, rebateu, tratou, fez um bate-pedra dentro, fez um KTL aqui fora, ficou 0 bala. Então, o que eu ia mostrar para vocês hoje era isso daqui. Mas antes de terminar aqui o vídeo, antes de terminar o conteúdo, eu quero que vocês deixem um comentário aí o que vocês acharam dessa estrutura, se você faria no seu carro dessa forma. Porque assim, se torna um alternativo do original, né? Deixar bem claro, não é original. Isso aqui são longarinas que a gente refez, tirou as medidas, mandou dobrar. Essa peça é nova, essas peças são novas. Isso aqui é a peça do carro que a gente recuperou, porque não estava ruim, a gente só tirou da estrutura antiga e o restante veio novo. Só que tem uma peça aqui, que é esse painel traseiro, e eu quero que você mostra bem de longe assim para o pessoal ver a peça. É um painel traseiro de uma picape, certo? Aqui vai a tampa, né? A gente consegue colocar a tampa aqui, vai bater os alinhamentos. Porém, esse painel traseiro aqui, eu já falei isso antes, eu só vi um e eu só instalei um até hoje, tá? É que não dá para colocar os dois carros um do lado do outro, mas esse painel traseiro aqui da picape nada mais é que um painel traseiro de bril, tá? Do modelo antigo, do primeirinho, do 147 original lá, o primeirinho. Só que, né, lá na fábrica tinha a prensa, o molde que fazia o painel da saboneteira. Esse daqui foi feito aqui na oficina, foi moldado, remodelado para ser usado na saboneteira. Então, se vocês verem aqui, ó, de longe, bem original, ficou no padrão. Então, isso foi feito aqui. Eu tirei essa parte dele, deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a parte que saiu do painel traseiro, que é de um modelo frente alta assim, né? Então, vai ficar mais curto. Por que vai ficar mais curto? Porque eu cortei, ó, com a borda aqui de mais ou menos 2 centímetros para fazer a borda para dentro para dar o acabamento. Então isso aqui era uma peça desse jeito. Quem sabe o que eu tô falando? Um painel traseiro de bril, um painel traseiro desse modelo que tá aí atrás de vocês aí. Fechou? Então, mostrando que eu não vou fazer uma saboneteira porque não tem peça. As peças estão aí. Não vai ter a peça específica, mas ela, a saboneteira, a picape, a City, né, a baúzinha, que é a Fiorino, todos são carroceria, chassi do 147. Então, o que a Fiat fez lá na época, né? Algumas peças são diferentes, sim, mas a maioria vem derivada da outra peça. Então dá para você pegar uma peça, fazer um ajuste e modelar o padrãozinho original, que foi que nem a gente fez esse cara aqui. Aí vão perguntar, faz uma para mim, para minha saboneteira. Não vou dizer que é impossível de fazer, tá? Porque eu tenho um molde na mão, que é esse cara aqui. Aqui ainda vai uma alma ainda, aqui no original, no bril ali. Aqui vai aquele reforço aqui atrás do painel traseiro, é onde você põe a fechadura da tampa, tá? Porém, o ideal é ser feito no carro, porque tem a tampa, tá? Se o funileiro for desenrolado, a gente consegue desenvolver uma tampa dessa, nesse padrãozinho aqui. Ela já vai no padrão para encaixar lá na da saboneteira. Porém, tem que arrancar o outro bonitinho. O original aqui usa material que eu acredito que seja estanho, para fazer aquele acabamento aqui que agora a gente vai fazer na poliéster, né? Não vou encher de estanho aqui, para parecer que aqui é uma peça só. Mas aqui já tá ponteado, é solda, ferro com ferro, faz o alinhamento do vinco, faz o alinhamento das lanternas, tá? O que vai acontecer é que você vai receber uma peça pré-moldada para uma saboneteira. Provavelmente o que o funileiro vai ter que fazer é só ajustar a tampa para o painel traseiro, tá? E a tampa é uma coisa também que é praticamente impossível de achar. Só vi duas novas. Uma tá na saboneteira que a gente está preparando lá dentro da cabine e a outra tá no estoque. Até agora. Não sei, depois desse vídeo, se vai vender. A desse carro aqui tem umas coisas para fazer, mas dá pra gente usar ela, ó. Onde ela estraga? É igual porta, onde ela estraga, embaixo da tampa. Então a gente vai refazer essa folha aqui e ver o que tem para fazer, o que tem para puxar. Muita gente, antigamente o pessoal furava para colocar algum tipo de capota, alguma coisa
Então vocês podem ver que a tampa é cheia de furinho, ó. Tem furinhos na lateral, aonde ficou, né, o que sobrou, porque a gente só mostrou esse lado do carro. Mostra o outro lado ali, ó, pra gente ver. Esse carro trocou também essa lateral inteira, ó. Só que aqui é chapa preta. Só que nesse caso aqui a gente não tem aquela emenda lá. Aqui é uma lateral completa, uma lateral completa de um modelo Brio também. Peguei, tirei as medidas aqui, ó. Tirei as medidas, rebati, pá, coloquei, fizemos o alinhamento, tudo bonitinho. E tá aí. De um Brio, fizemos a restauração de uma picape, tá? Não é que o carro era um Brio, é uma picape, é uma saboneteira, documento, chassi, tudo bonitinho, porém, peças de reposição é mais difícil, mas é tudo o mesmo padrão ali do modelinho hatch, né, que é o Brio. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, fica de olho, funilaria é sempre importante fazer restauração, né, fazer direito para fazer uma vez só, não ter que ficar levando igual eu peguei esse carro aqui. Quando eu comecei a fazer, tinha muito material em cima de material. Material que eu digo é o quê? Chapa sobre chapa, chapa sobre chapa, chapa sobre chapa. Então, se você está fazendo a restauração do seu carro, a reforma ou um pequeno reparo, fica de olho aqui no canal que a gente vai fazer uma sequência aí bastante legal de funilaria, de preparação, dicas de restauração, enfim, coisas diferentes, coisas mais padrão original. E a maioria dessas peças que vocês estão vendo aqui tem no site 147adaptações.com.br, beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele like, deixa aquele comentário aí para ajudar a gente também, para entregar mais o vídeo, para a gente conseguir alcançar mais um público aí, para o pessoal ficar sabendo de tudo que tá rolando aqui na 147 Adaptações. Valeu, muito obrigado!